O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, mencionou hoje o interesse de Israel em estabelecer relações diplomáticas com a Síria e com o Líbano. Preciso voltar um pouco no tempo e lembrar da primeira mensagem em que Donald Trump expressou seu descontentamento com o julgamento do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que ainda segue em vigor, em que ele é acusado e investigado por corrupção, fraude, quebra de confiança, enfim. Nessa mensagem, após essa mensagem de Donald Trump, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu enviou uma mensagem de agradecimento em que disse que agradecia, evidentemente, ao presidente Donald Trump e que iria, inclusive, trabalhar para expandir os círculos da paz. No dia seguinte, na manhã do dia seguinte, o Ministério das Relações Exteriores de Israel também fez menção exatamente a esse mesmo termo, a expansão do círculo da paz. Eu entendi que ali havia uma espécie de tendência, que aquela expressão não estava ali por acaso. Então eu entrei em contato com uma fonte de alto escalão aqui, do governo de Israel, e fiz essa pergunta: se essa menção à expansão do Círculo da Paz era uma referência aos acordos de Abraão, aqueles acordos estabelecidos em 2020, durante o primeiro mandato de Donald Trump, que inicialmente estabeleceram relações diplomáticas entre Israel, Emirados Árabes Unidos e Bahrein. A pessoa me confirmou que sim, era uma menção. Hoje, inclusive, isso já está confirmado, mas, como nós antecipamos no nosso último vídeo, inclusive, Israel já mantém negociações diretas, conversações diretas com o novo governo sírio, o governo de Ahmed al-Shara. As informações aqui, para além dessas, são em relação às condições estabelecidas pelo novo governo da Síria para seguir adiante com o processo de normalização das relações diplomáticas com Israel. As condições basicamente são as seguintes: Israel deve se retirar integralmente de todos os territórios que passou a ocupar desde o fim do governo do ditador Bashar al-Assad no final do ano passado. Israel estabeleceu mais posições, inclusive na chamada zona desmilitarizada entre Israel e a Síria. Para isso também, segundo o governo sírio, Israel vai precisar deixar de atacar o território sírio, mesmo porque, segundo essas informações aqui da imprensa de Israel, o governo sírio informa que não tem condições de desmantelar rapidamente a atuação de vários dos grupos armados e terroristas que atuam no próprio território sírio. Esse é um ponto problemático para Israel durante esse processo de negociações, porque o que Israel obteve nessa nova chamada arquitetura regional foi a liberdade de ação para atuar sempre que entender que a sua segurança está sob ameaça. Israel faz isso na Síria, faz isso no Líbano e também pretende fazer isso no Irã após essa guerra de 12 dias. Um outro ponto importante é relativo às colinas de Golã, ocupadas por Israel após a guerra do Yom Kippur em 1973 e desde então reivindicadas pelo governo da Síria. O governo atual da Síria também reivindica as colinas de Golã, mas, e esse mais é muito importante, neste momento não há negociação, embora haja negociações e conversas entre os governos de Israel e da Síria, não há negociações especificamente sobre o destino das colinas de Golã, inclusive até por exemplo, a imprensa do Líbano, a LBCI, a imprensa libanesa, cita inclusive que poderia até haver uma situação em que o governo sírio, o novo governo sírio, viesse até a desistir de reivindicar a posse das colinas de Golã. De qualquer maneira, hoje, o ministro das Relações Exteriores, Gideon Sa'ar, que fez essa declaração que Israel tem interesse de estabelecer relações diplomáticas com a Síria e com o Líbano, disse que não há nenhuma possibilidade de Israel abrir mão do controle integral das colinas de Golã. Essas são as informações de agora, e essa é uma análise de tudo o que está a acontecer nesse momento, nesse jogo político importante que ocorre justamente após esses 12 dias de guerra entre Irã e Israel.